Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, serei breve, e quero louvar a Deus pela vida do pastor, presidente, pastor Gilmar, muito obrigado pela oportunidade, primeiro vice, pastor Stock, segundo vice, pastor Ducélio, e também o evangelista Wellington, obrigado pelo carinho, também a superintendente, também missionária Eliana, meu amigo, pastor Júnior, já conheço uns 30 anos, glória a Deus. Pode colocar, por favor, 1 João capítulo 4, versículo 1, nós vamos ser breve, não vamos passar do horário, pode ficar tranquilo, 20 minutos é suficiente. 1 João 4, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse versículo, meus irmãos, meus amados, provai os espíritos. É bem verdade que o Altman Lee, no seu livro, ele disse assim, o coração do homem é como um instrumento musical. Ele pode ser tocado pelo espírito do homem, pelo espírito do diabo ou pelo espírito de Deus. O coração do homem é como um instrumento musical. Espírito do homem, espírito do diabo ou espírito de Deus. Como se sabe que espírito que está operando? Quem está ensinando? Quem está pregando? Como saber se é o espírito de Deus? Quando a gente lê espírito, espírito na Bíblia com E minúsculo, é espírito do homem ou é espírito do diabo? Quando a gente lê espírito na Bíblia com E maiúsculo, é espírito de Deus. Mas quem está pregando, quem está ensinando, que espírito está operando? 8 atitudes para saber que espírito está operando. E é bem verdade que nos nossos dias, nos últimos dias, nós temos visto e ouvido muitas coisas que não é o espírito de Deus. E o Altman Lee traz 8 atitudes sobre isso. A primeira atitude do indivíduo que prega ou que ora, se é espírito de Deus ou não. A primeira atitude é como ele apresenta a Deus. Essa é a primeira situação. Como que eles estão apresentando Deus para a igreja? Como que está se apresentando Deus para o povo? A segunda atitude do indivíduo é a atitude do indivíduo mediante a Cristo. Como que apresenta Cristo para o povo? Qual é o Cristo que está sendo apresentado? Terceira atitude do indivíduo é atitude do indivíduo mediante ao Espírito Santo. Como se apresenta o Espírito Santo? A quarta atitude do indivíduo é a atitude do indivíduo mediante a Bíblia. Como que ele apresenta as Escrituras. Quinto, atitude do indivíduo mediante ao ego. Como que se trata o ego. Sexto, atitude do indivíduo mediante ao pecado. Como que se trata o pecado. Sétimo, atitude do indivíduo mediante ao mundo. Como que se trata o mundo. Oitavo, atitude do indivíduo mediante aos demais cristãos. Essas 8 atitudes nos levam a entender que se nós não nos submetermos ao ensino da palavra, na escola bíblica dominical, se nós não submetermos ao ensino na casa de Deus, seremos enganados pelos espíritos que estão atuando. Quando uma pessoa ela é tocada pelo espírito do homem, ela leva à idolatria, ela se distancia da palavra de Deus. Quando é o espírito maligno, ela tem atitudes terríveis. Mas nessa noite nós estamos falando para pessoas que foram cheias do Espírito Santo e de conhecimento, e estão aqui nessa noite glorificando a Deus, porque são cristãos instruídos pela palavra de Deus, e por isso ninguém pode te enganar. E quem valoriza a escola dominical, o culto de ensinamento, esse crente não é enganado, esse crente tem uma fé sólida, esse crente tem uma fé madura, e é por isso que ele não é enganado. Olhando para essas atitudes, como saber? Aí nos leva a entender o seguinte, que o nosso Deus é um Deus de excelência. E se tudo de Deus é excelente, a nossa crença também tem que ser com excelência. E quando nós paramos para poder buscar o conhecimento nas Escrituras,
nós entendemos então que passamos a servir a Deus com excelência. Se nós olharmos na Bíblia sobre excelência, o nome de Deus é excelente. Salmos 8, verso 1, o Senhor nosso Deus, é admirável o seu nome em toda a terra, e puseste a tua glória sobre os céus. Salmos 148, 13 diz assim, louve o nome do Senhor, porque o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. O nosso Deus, o nome dele é excelente. As misericórdias de Deus são excelentes. Salmo 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se aconselham à sombra das tuas asas. A grandeza de Deus é excelente. Salmo 150, verso 1. Louvai ao Senhor, louvai o Deus do santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. A salvação de Deus é excelente. Isaías 12, verso do 2 ao 5. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, e tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e lembrai-vos que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandes. Nosso Deus é excelente. A salvação dele é excelente. O trabalho de Deus é excelente. Deuteronômio 32, do 1 ao 4. Inclinai os ouvidos aos céus e falai, e ouça a terra as palavras da minha boca. Como hoje a minha doutrina, como a chuva, destilai a minha palavra, como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a relva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o seu nome. Deus é a minha rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça nenhuma. O trabalho de Deus é excelente. O caminho de Deus é excelente, segundo Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A vontade de Deus é excelente. Por que eu falei sobre a excelência? Diga comigo assim, Deus trabalha em nossa vida de pelo menos 7 maneiras para produzir o espírito de excelência. Deus trabalha pelo menos de 7 maneiras para produzir um espírito de excelência. Primeiro, número 1, ajudando-nos a reconhecer a nossa fraqueza. Esse é o ponto número 1. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, de boa vontade, pois mas gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A primeira maneira de Deus trabalhar na minha vida com espírito de excelência é ajudando a reconhecer a minha fraqueza. Quando nós nos colocamos na dependência de Deus, quando nós nos colocamos como aluno, e quando se fala de escola dominical, não importa o grau de conhecimento que se tem, quem é que está na frente para lecionar? A gente senta ali com humildade para que o espírito de excelência, não existe isso, eu tenho um título, mas quem vai dar aula é um diácono, quem vai dar aula, irmãos, a nossa vida, a humildade sempre vai na frente da honra, e quando a gente se coloca para aprender, a gente começa a crescer, e o espírito de excelência é gerado em nós. Não importa quem você seja, mas se você se colocar, porque quem não se assenta para aprender, não se levanta para ensinar. Toda pessoa que se assenta para aprender, move nela um espírito de excelência. Segundo, primeiro é Deus ajudando a reconhecer a minha fraqueza. Segundo, por intermédio da oração de alguém. Aí Colossenses 4:12. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, e o qual se esforça continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Sabe como que é gerado o espírito de excelência? Sempre tem alguém orando pela sua vida. Eu, quando aceitei a Jesus, há 30 anos atrás, eu me lembro quando eu cheguei numa igreja e alguém falou assim, tem
seu nome está bem nessa caixa e tem muitas fotos suas. Para minha surpresa, eu era funkeiro, cantava rap em Araruama, mas quando eu observei naquela caixa, quantas fotos minhas, eu quero lhe dizer, você que está visitando aqui, ou você que tem algum parente que não é crente, essa igreja está orando pela sua vida. Aquele culto que nem sempre tem tanta gente numa consagração, nem um círculo de oração, na escola dominical, no culto que começou hoje com oração, isso move em nós um espírito de excelência. Glórias a Deus, alguém está orando por nós. A terceira maneira de se produzir o espírito de excelência é por meio de alguém que compartilha a palavra. Olha, por meio de alguém que compartilha a palavra. Isso está em 1 Tessalonicenses 3,10. Orando noite e dia, com o máximo de empenho, para que ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Eu vou repetir esse versículo. 1 Tessalonicenses 3,10. Orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Sabe o que faz a gente crescer com espírito de excelência? É porque Deus sempre põe alguém para nos corrigir, sempre põe alguém para nos ensinar a palavra. Por isso o culto da escola dominical, o culto de ensinamento na igreja, isso faz com que a gente tenha um espírito de excelência. Diga comigo, toda a palavra de Deus é para mim, ou vem como vacina, ou vem como injeção. Existem pessoas que dizem assim, Deus está falando hoje, né? O irmão não veio. Não, toda a palavra é para mim. Ela vem como vacina. A vacina é para não deixar adoecer. A vacina, mas a injeção é para cortar o mal que já existe. Então a palavra vai vir para mim, toda ela é para mim. Ou ela vai me corrigir para que eu tenha uma vida, ou ela já vai trazer em mim algo que eu já tenho que mudar. Então a palavra de Deus, ela é boa em todo tempo, e nós estamos aqui recebendo a palavra, amém? Então como que se produz o espírito de excelência? Quando alguém compartilha a palavra. E é tão bom saber que nessa igreja, a notícia dela chega na nossa cidade. Quantos homens de Deus que se preparam aqui para trazer um ensinamento, se preparam aqui para trazer uma palavra. Isso é maravilhoso, vocês estão bem servidos aqui com homens de Deus, que têm um zelo pelas escrituras, que dão aula, que pregam a palavra do Senhor, e é isso que faz crescer com o espírito de excelência. Valoriza quem compartilha a palavra com você, glorifica a Deus por isso, porque Deus é maravilhoso, levantando pessoas para nos instruir. A outra maneira de se produzir espírito de excelência é pelo estudo da Bíblia. E aí já foi lido aqui 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Para quê? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É bem verdade que o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele disse, o autor da Bíblia é Deus, o real intérprete é o Espírito Santo, mas o assunto central da Bíblia é Jesus. Jesus está nas Escrituras, Jesus é a letra, é o versículo, é a frase, é o capítulo, é o alfa, é o homem, é o princípio de tudo. Agora a Bíblia não salva. A Bíblia, como disse Antônio Gilberto, a Bíblia aponta para o Salvador. Você decorar a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, mas você decorar a Bíblia é bonito, é maravilhoso alguém que conhece desse jeito, mas a obediência na palavra é que faz você chegar lá, porque se você decorar e não obedecer, é bom que decore e obedeça, porque isso vai trazer em nós um espírito de excelência, porque senão a gente só vai falar Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, vai falar todo o livro da Bíblia, mas que a gente não obedeça nada, não vai produzir um espírito de excelência. E o que faz produzir um espírito de excelência é a obediência à palavra. Você pode glorificar a Deus? O espírito de excelência veio por meio do sofrimento também.
1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. As provações nos levam a ter um espírito de excelência. Se você está aqui hoje passando por alguma provação, não desanime. Vai fazer 9 meses que a minha esposa faleceu com câncer. O pastor Júnior acompanhou bastante, e um câncer que tomou vários órgãos do corpo, mas eu nunca vi as crianças dormirem sem uma instrução da palavra. Eu tenho uma menina de 9 anos e um garoto de 12, a minha esposa pregava que era uma bênção, ela abria festividades, mas ela chamava as crianças e dizia assim: Isaac e Isabela, se a mamãe morrer, eu não quero vocês revoltados com Jesus, porque o maior milagre é a salvação da alma. Não quero que vocês fiquem revoltados. E todos os dias ela ensinava as escrituras para as crianças. 1 ano na batalha com câncer, e agora fez 8 meses que ela faleceu, mas as crianças amam a palavra. As crianças vão para o culto, as crianças, a Isabelinha fala assim: pai, não dá para ir com o senhor porque eu tenho um compromisso na minha salinha. Eu não posso faltar. Ô irmão, deixa eu lhe dizer, o maior milagre é a salvação. Você está aqui hoje, perdeu alguém da sua família, está passando um momento de aflição, creia numa coisa: Jesus é maior do que tudo nessa vida. Não importa, as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que se há de receber naquele último dia. Vamos finalizando aqui, como que se produz o espírito de excelência? Dando-nos fome de santidade. Isso está em 2 Coríntios 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Essa fome de santidade vai produzindo espírito de excelência. E como se vem a santidade? Através da palavra, através da oração, através dos estudos da Bíblia, isso vai produzindo em nós o espírito de excelência. E como pode ser então que produz um espírito de excelência? Pelo desejo de ter os frutos em nossa vida levados à perfeição. Lucas 8,14 diz assim: aqui caiu entre espinhos são os que ouvindo, e no decorrer dos dias foram sufocados, como os cuidados da riqueza e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Está falando aqui sobre a semente no caminho. Quando se cai em boa terra, produz fruto. Quando se cai numa terra boa, tem crescimento. E nós estamos aqui nessa noite, comemorando a escola dominical e sabendo que Deus tem um crescimento para todos nós. Eu quero lhe dizer isso, que Deus está produzindo esse espírito de excelência na sua vida. Olhe para trás e veja agora como que você está. Olha onde que você chegou. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. E isso é maravilhoso. Eu quero pedir agora para encerrar, Gálatas 2:20, por favor. E a gente vai terminar aqui essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos ler Gálatas 2:20. Nós sabemos que a igreja da Galácia, ela estava falhando muito, ela estava voltando aos ensinos dos judaizantes, duvidando do apostolado de Paulo, estava voltando atrás. E Paulo, quando escreve para a igreja da Galácia, ele traz 3 pontos aqui. Eu quero falar nesses 3 pontos para a gente terminar. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Observe aqui, quando Paulo diz assim, já estou crucificado, é lógico que ele não está numa posição de querer salvar ninguém, mas ele traz 3 pontos a serem observados. Ele está falando para uma igreja, a palavra Galácia significa frouxidão, e eles estavam fugindo daquilo que era o evangelho genuíno, e Paulo diz, já estou crucificado. Primeiro ponto de um crucificado, diga comigo, o crucificado não põe os pés no chão. O crucificado não olha para trás.
E o crucificado não faz mais o que quer. Essas 3 linhas para a gente terminar. O crucificado, o que Paulo está dizendo, já estou crucificado, isso é posicionamento. E quando nós somos instruídos pela palavra, nós temos posicionamento. Ou seja, já que estamos crucificados com Cristo, não pomos mais os pés no chão. Salmo 40 diz: tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O crucificado não olha mais para trás, não faz como a mulher de Ló. E ele, o crucificado, não faz mais o que quer. Se nós somos instruídos pela palavra, essas 3 linhas, esses 3 pontos nós devemos pegar para nós. Então, quando se constrói um espírito de excelência pela escola dominical, no culto de ensino, pela palavra de Deus, constrói em nós uma responsabilidade como crentes, como servos de Deus. E ainda só mais 2 minutos, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, aí eu já fecho aqui para terminar, entregar o microfone. O posicionamento, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, nós vamos ver aqui 4 marcas de um crente fiel, de um crente que foi gerado nele um espírito de excelência. Nós vamos ler agora, Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe aqui que tem 4 marcas de um crente fiel. Ele usa primeiro a palavra, no versículo 1, por favor, só para voltar aqui no primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra rogo-vos está no grego paracálio. A palavra paracálio significa chamado ao lado, chamado no particular. Você vai ver paracálio para Timóteo, você vai ver paracálio para Éfeso, para a igreja de Colossos, você vai ver um monte desses rogo-vos. Ou seja, não importa o cenário que o povo esteja, sempre tem um rogo-vos, sempre tem um chamado no particular para uma instrução. E quais as 4 marcas de um crente que aparece aqui? Primeira marca, o crente inconformado. Rogo-vos, primeiro, o crente consagrado. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos. Isso é a primeira marca. Consagrado, separado, é de Deus. A segunda marca, inconformado. E não vos conformeis com esse mundo. A terceira marca é transformado. O cristão que recebe a palavra, ele é transformado. E a 4ª marca, renovado. E eu quero lhe dizer isso: o espírito de excelência que vem sobre a sua vida faz você ser consagrado, inconformado, transformado e renovado, e o nome do Senhor é glorificado. Pastor, posso botar a igreja de pé? Pode? Para finalização, posso botar a igreja de pé? Opa, põe a mão no seu coração. Vira para essa pessoa que está perto de você. Os músicos estão aí, só para a gente finalizar aqui. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim, ó, tem coisa que a gente recebeu que o mundo não recebeu. Recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a sua palavra. E nesse louvor, eu queria que você, nesse louvor, abraçasse alguém aí, os irmãos com os irmãos, as irmãs com as irmãs. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Venho falar do valor que você tem. Eu venho falar, diga isso, diga isso. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível.
Você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Oh, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Aleluia! Cadê o coral? Isso! Você é importante para Deus. Ficar sofrendo angústia e dor. Seja renovado nessa noite. Saia daqui cheio da presença de Deus e viver uma vida cheia da palavra e do conhecimento. Eu venho falar. Não foste com ouro nem com prata em que foste comprado, mas pelo precioso sangue de Jesus. Oh, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Isso você pode não perceber. Pra Ele há. Por isso levante e cante. Exalte, exalte, exalte. Ele se move. Ele se move. Ele se move. Aleluia. Com a mão adorando a Deus. A minha vida é do Mestre. Oh, meu coração é do meu Mestre. Adore a Ele. Meu caminho é do Mestre. Oh, Senhor. A minha vida. Minha vida é do Mestre, oh Senhor Jesus. Meu coração é do meu Mestre. Adore a Ele. O meu caminho é dele. Aleluia. Aleluia. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei. Não vejo mais o cais. Oh, Senhor da glória! A minha vida é do Mestre. O coração é do meu Mestre. Obrigado, Jesus. O meu caminho é dele. O meu caminho. Aleluia. A minha vida é tua, Senhor. A minha vida é tua. Meu coração é teu. Meu coração é teu. O meu caminho é do Mestre. Amém.
Levante a sua mão e glorifique a Deus. Diga comigo assim: ninguém fez o caminho que Jesus fez. Diga: ele desceu do céu, ele nasceu da virgem, ele morreu e ressuscitou, ele voltou para o céu, e ele vai voltar para arrebatar a igreja. Deus abençoe, muito obrigado.